Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente dos Sim Comerciários de Sorocaba, Rui Queiroz Amorim. Nascido em Flores, Pernambuco, em 11 de junho de 1955, Rui Queiroz é casado com Wanda Macedo Amorim e pai de Rui Júnior, Roberta e Rodrigo. Graduado em Sociologia com extensão em Antropologia pela Universidade de São Marcos, em São Paulo, em 1983, Rui Queiroz, além de presidente dos Sim Comerciários de Sorocaba há 12 anos, com 3 mandatos, é também diretor da FEComerciários, a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. É também professor de Sociologia na Rede Estadual de Ensino. Rui, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Muito bem, muito obrigado pelo privilégio de estar nesse renomado programa. Para nós, essa oportunidade de colocar nossos trabalhos, a razão de estarmos aqui nessa cidade maravilhosa também. Muito bom, Rui. E antes de começarmos aqui a nossa entrevista, claro, o telespectador quer saber o que um Pernambuco lá de Flores, e acho que tem alguma coisa a mais por aí que você vai nos contar, veio fazer para esse lado de cá do Brasil. Muito bem, essa pergunta ela é muito profunda e para falar um resgate desde 1985, né, quando me preparei para sair da minha terra, a convite até de parentes que estavam no Rio de Janeiro e São Paulo, eu me dirigi à cidade do Rio de Janeiro e na sequência trabalhei alguns meses no Rio de Janeiro e vim para São Paulo. São Paulo, comecei lá em 85, 86. E, na verdade, o motivo foi sempre o Nordeste, como todas as dificuldades, de uma maneira geral, seja qual for o ramo, questão da minha região do Alto Sertão, muita seca, aquele ano difícil, então, quase com obrigação de buscar melhor vida para a família. Esse é o ponto alto que fez eu vir naquela época. Corrigindo, 1975. 85 foi vinda para Sorocaba. Ah, 85 chegou em Sorocaba, então. 75, Rio de Janeiro e no final do ano em São Paulo. Aí depois de 10 anos praticamente, aí veio para Sorocaba. Fui transferido da empresa, do grupo que eu trabalhava, fui transferido para coordenar os trabalhos na rede de loja em Sorocaba. Qual era a empresa que você atuava? Na época, sempre fui funcionário do Grupo Silvio Santos, desde 1975, então eu gerenciava o setor de filiais do interior. Na época estava ligado também no Grupo Silvio Santos, Lojas do Baú e Tamancavi. Então eu era coordenador regional em 1985, quando fui transferido para Sorocaba. E, aliás, fez bastante história aqui também, né? O Grupo Silvio Santos, né, em Sorocaba. Nós, no meu período, né, no setor de prêmio, foi entregue muitos prêmios, casas, carros. Abrimos várias filiais, chamamos de subsedes, né, de pequenas lojas em toda a região. Eu dava atenção e cobertura nessas subsedes, desde São Roque até Itararé. Então, essa coordenação, naquele período, eu estava desde 85, fui transferido para gerenciar a filial aqui e coordenar nas cidades vizinhas. E Rui, a esposa e os filhos são nascidos em São Paulo também ou não? O meu filho Rui Júnior nasceu em São Paulo. A Roberta e o Rodrigo nasceram em Sorocaba, são sorocabanos. São sorocabanos natos, né? A esposa é de São Paulo também ou não? A esposa ela é da cidade de Boa Nova, Bahia, ali próximo de Feira de Santana. Um pernambucano e uma baiana. Tem uma baiana. São Paulo, com um filho que é paulistano e dois filhos sorocabanos. É um privilégio para nós, essa família maravilhosa. Muito bem, Rui. E conta um pouco agora para nós, para o telespectador, como foi esse seu ingresso na vida de Sim Comerciários. E é claro que a hora que você entrar um pouquinho nesse bate-papo também, tem a questão de que você também dá aula de Sociologia, Exato, né? há mais de 20 anos. Isso na rede pública estadual. Exatamente.
Eu iniciei ministrando aulas em São Paulo, escola particular. Fui selecionado numa escola renomada e logo que fui transferido para Sorocaba em 85, 86 já fui selecionado para ministrar as aulas em escola estadual. Eu entrei pela Lei 500, estou vinculado até hoje e ministro algumas aulas, né? Minha carga horária é pequena, mas tenho mais de 20 anos ministrando aula de sociologia, quando necessário de geografia, até filosofia, mas o forte na rede oficial, aula de sociologia. E é um orgulho para nós, desde da minha formação, o despertar para ampliar e conscientizar os jovens que muitas vezes ficam aí, muitas vezes desinformados ou até alienados. E nosso objetivo em sala de aula é conscientizar, preparar e educar o jovem para ter a sua cidadania plena e saber conduzir, ser bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida familiar e contribuir com o seu município, com o seu estado, com o seu país, de uma maneira geral, contribuir com a humanidade. Isso é a posição de um cientista social, de um filósofo, de um historiador, é orientar em sala de aula os jovens, os estudantes, a ter uma vida plena, com dignidade e realmente contribuir com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país. Em sala de aula, esse é o nosso propósito. E no mundo do trabalho, também buscamos o ponto alto, que é a qualidade de vida, que é o equilíbrio. Minha posição no mundo do trabalho é equilibrar os conflitos, interesses, mediar as questões sociais, as questões sociológicas. E muitas vezes nós não compreendamos essa posição antagônica do capital, os interesses políticos, os interesses econômicos, os interesses individuais, os interesses de grupo. E nós, às vezes, com conhecimento até alongado, não compreendemos esses interesses que entram em choque. Por isso nós temos que entrar não só em debates, mas em orientar o possível, não só em sala de aula, dentro do interior de lojas, supermercados, nas ruas, nas praças, nas universidades, orientar para que tenha um mundo melhor, usando o equilíbrio, a boa vontade de todos, para evitar só os interesses de grupo individual. Aliás, o contraditório na sociedade de sempre existiu, né? Você sempre encontra, hoje você vê as manifestações, as questões das manifestações que ocorreram no país e que vêm ocorrendo também, que deixaram marcas aí em diversos estados, em diversos lugares. Lidar também com essa questão do capitalismo, também da questão do trabalhador, enfim, de todos esses interesses, para um sociólogo, eu até diria que é como jogar o sapo na água, né? Você está no lugar certo, né? Para poder dirimir todos esses conflitos, não é? Exato. Olha, uma provocação aí. Eu disse, os interesses de grupos individual. E muitas vezes o capital, o lado, procura só o lucro, a mais-valia absoluta, não quer o equilíbrio. O propósito principal da humanidade é viver bem a vida, o propósito de Deus. E os interesses do grande capital é o comando, tanto político como econômico, e deixando a classe, citando do mundo do trabalho, os trabalhadores muitas vezes à míngua, desinformados, maltratados, não valorizados. Quão importante para um Estado, para um país e para o mundo é aqueles que trabalham, aqueles que produzem. Então, há o respeito para as categorias de trabalhadores, o respeito pela vida. Então, nós temos uma posição também de exatamente equilibrar esse pensamento antagônico do capital e do trabalho. O equilíbrio, como eu disse agora há pouco, conciliar, de uma maneira geral, os interesses de todos, seja o interesse do lucro, o interesse, de uma maneira geral, profissional, o interesse dos intelectuais, da política como um todo, da sociedade, das nações como um todo, temos que orientar para ter esse equilíbrio entre os povos, digamos assim, de uma maneira bem aberta. Você está há 12 anos nos Sim Comerciários. Explica para o telespectador o que é os Sim Comerciários e qual a categoria que você representa, Rui. Muito bem. A categoria é a categoria comerciária. Comerciários trabalham em comércio, varejismo, supermercado, shoppings, comércios dos centros, dos shoppings, dos bairros. Nós somos hoje a Fercomerciária no estado de São Paulo. Nós somos hoje mais de 2,5 milhões a nível de estado. Nós aqui em Sorocaba já estamos próximos de 30 mil comerciários em Sorocaba e mais 13 cidades da região que pertencem à base territorial do Sindicato
de Sorocaba. E temos o privilégio de estar aí coordenando subsedes, né? Nós temos aí em 6 cidades, ponto de apoio, oferecendo os benefícios nossos, que além do nosso pleito na convenção coletiva em manter 70, 80 cláusulas, que são garantem os direitos e benefícios, mantemos nas cidades como Piedade, São Roque, Biúna, Pilar do Sul, Votorantim, subsedes, ponto de apoio, que nós temos advogados, orientadores, homologadores, nós temos locadoras de vídeo, nós temos lan house, nós temos também um clube com mais de 30 benefícios, tudo gratuito, assistência médica, nós temos 3 médicos na clínica geral, ginecologista, geriatra na nossa sede. Temos um clube muito bem amplo, com muitos benefícios, piscinas, saunas, ginásio poliesportivo. Temos atendimento odontológico também na sede e convênios para atendimento com os sócios gratuito e dezenas de benefícios na convenção para a categoria comerciárias não sócios. Então nós somos aqui, de modo geral, um dos maiores em benefícios na cidade e na região, e também com um grupo de advogados em Sorocaba, no Estado, na Federação de São Paulo, em Brasília. Nós temos um corpo jurídico amplo a nível de município, de Estado e também em Brasília, para dar suporte e orientação que sempre a categoria precise. Rui, nós falávamos a questão da sociologia, essa questão das manifestações, aliás, algo muito importante, né, para a sociedade, esse direito de as pessoas se expressarem. E antes de a gente continuar falando um pouco mais sobre o Clube dos 5 Comerciários, que eu acho que são ações muito importantes para essa categoria, gostaríamos que você falasse ao nosso telespectador como foi lá a sua juventude, a sua adolescência, se você já tinha esse desígnio aí como sociólogo. Na verdade, você fez uma provocação. Papai sempre teve minas de cal, pedreiras, né? Tinha lá pedreira de mármore. E sempre foi fabricante de porte médio de cal. Também de roça, né? Tinha um pequeno comércio, ele tinha uma mercearia, né? Que chamava bodega, até hoje é bodega. Eu trabalhava desde seus 9, 10, 11 anos com ele na bodega. Fui feirante também, ajudava ele na feira. Mas lá no comecinho da adolescência, eu tinha a intenção de ser geólogo, por estar sempre mexendo com minas. Tem 2 tipos de minério lá, inclusive muito profundo no solo. Era inviável a exploração, que era muito profundo lá. Os minérios, tanto do mármore, como a dolomita, são pedras que tem lá, até hoje, nas roças, naquelas pedreiras. Então, eu fui despertado, tinha visita na época de engenheiros da Sudene, e me despertou. Aí você veja, quando eu concluí o colegial na cidade de Recife, meu último ano foi lá, e despertou para a participação política. Por quê? Papai já era militante político na década de 50, 60 e 70. Então, às vezes, ia buscar o jornal para ele estava sempre se atualizado, e despertou também, ficou aquele embutido. Mamãe também, professora, né? Ela sempre participava da vida política da cidade de Flores. Ela foi, olha, imagina, eu acredito, na década de 50 e 60, ela foi coordenadora da campanhas políticas. Então, aquilo talvez levou a despertar, fazer ciências políticas, sociologia. E foi já em São Paulo que eu fiz vestibular, já em 79, 78, 79, e eu fiz psicologia, fiz sociologia e fiz comércio exterior. Mas na época, na Universidade de São Marcos, estava realmente em destaque naquele ano, eu fui um dos primeiros colocados em sociologia. Isso fez com que eu optasse para fazer sociologia e antropologia. Tinha uns professores, na época, uns professores renomados de antropologia, que me levou até a ampliar o número de horas-aula dessa matéria. Mas foi realmente desde o período de adolescente, dentro de casa. A mamãe também militante política, digamos assim, né? Uhum. Para a cidade dela, ela era avançada, ela já tinha sua influência, era professora, mamãe dava aula em fazenda, em sítio, né? Que é um desafio, né? E papai sempre com sua influência política, ele era fiscal na época da prefeitura e foi um dos cabos, forte cabo eleitoral do grande Miguel Reis, né? Tem história dele lá, inclusive as correntes de pensamento do Reis, do Brizola. Eu caminho junto com aquele pensamento do mundo, ou seja, da divisão da riqueza do teu estado, do teu país para o povo, para a nação. Então está aí nesse bojo
a minha influência e participação política. Você, com toda essa experiência, desde a sua adolescência, por assim dizer, quando você já está mais consciente, né, dos acontecimentos, você acha que o cidadão é importante discutir política? Fundamental. Inclusive, um dos propósitos meu em sala de aula, eu tenho um tempo curto disponível para ministrar aula, mas a minha posição, sinceramente, é mais voltada ao desejo e à obrigação de conscientizar o jovem e despertar para a participação política. A consciência, o cidadão pleno, a cidadania plena. Esse é o ponto alto e tão necessário. Eu achei bonito aquele movimento de junho, já foi um despertar para os jovens. Quantos estudantes, alunos e alunas minhas, já começaram a me provocar, a perguntar que eles não tinham interesse, já ajudou. O despertar do interesse, da necessidade da consciência política é fundamental, mais do que necessário. E eu vou aproveitar esse momento para pedir, como já pedi para vários parlamentares, você sabe que eu faço alguns movimentos em Brasília como lobista, estou sempre pegando no pé de deputados e senadores, para voltar na grade curricular da rede oficial de ensino, o SPB. A sociologia já ajuda, a filosofia, o pensamento, mas o SPB faz falta sim. Lá em 83, quando eu fui iniciar minhas primeiras aulas, ainda estava no auge, e realmente dentro do seu conteúdo uma linguagem mais fácil e desperta mais interesse e vontade. E muitas vezes eu desperto com alunos indo por esse caminho, né? Falando mais da estrutura política do que a questão ideológica, ou falar de historiadores que eles não gostam, mas vai no mundo político pelo lado realmente da estrutura e com algumas críticas, alguns despertar. Eu insisto, o SPB eu acho que poderia entrar nesse movimento de junho a reivindicação para que as escolas municipal e estadual voltassem aí para o ensino médio, o SPB. E o SPB, Organização Social e Política Brasileira, né? E tinha também ainda Educação Moral e Cívica. Isso, né? Também eu ministrei aulas no meu início do magistério, né? Educação Moral e Cívica, né? E você pode observar nos meus ambientes, você pode ver que sempre tem a bandeira, tem o símbolo nacional, desde aquele período ficou na minha mente, o respeito pelo símbolo, pela bandeira nacional, a bandeira do meu estado, a bandeira do município. A educação moral e cívica também disciplina, desperta e orienta para a ética, de uma maneira geral, lição de vida. E que foram reflexos, inclusive, nas manifestações das diretas já, e também ainda com um pouco de reflexo, não muito tanto, mas com um pouco também que pôde se observar, da questão dos caras pintadas na, então, gestão do presidente Fernando Collor de Mello. Bem lembrado. Houve o impeachment, né? Que isso é histórico no Brasil. Exatamente. Né? Foi um despertar e poderia ter caminhado para avançar mais a retomada da participação e consciência política dos jovens, de todas as camadas sociais. É mais do que fundamental. Sua pergunta é inteligente. E vamos persistir com aqueles que coordenam, aí, principalmente os que estão no campo da educação, do MEC, falar com o ministro da Educação, com todos envolvidos, para que retorne o SPB para a grade curricular para o ensino médio. Daí feito o pedido e a solicitação do Rui Queiroz, né, que é presidente do Sim Comerciários. E falando em Sim Comerciários, vamos retomar um pouco e falar um pouco desta categoria também tão importante aqui na cidade. Que são quantos mil funcionários, trabalhadores? Nós estamos no estado de São Paulo em torno de 2,5 milhões. 2,5 milhões. A FER Comercial, nós somos 68 sindicatos das maiores cidades, cobrindo todo o estado. Sorocaba nós chegamos próximo de 30 mil, nós estamos passando já de 28, 29 mil. E nosso papel é equilibrar os interesses do trabalhador, o interesse do patrão, manter a harmonia entre todos e buscar cada dia mais benefício, salário justo, respeito pela categoria e combater essa jornada de trabalho que vem estrangulando, vem uma exploração, principalmente as políticas do shopping. Já está a desagregação da família, os casais já não se encontram, ainda querem estrangular para ir até meia-noite, por isso nós estamos aí com uma divergência de opinião aí com relação ao pleito da Federação Patronal, querendo estrangular mais ainda o horário. Nós estamos querendo que reduza, você vê, o pleito em Brasília, eu sou um dos lobistas lá, para que a jornada reduza para 40 horas. Né? Na Europa já é 36, sem redução de salário. Eles querem aumentar, criar
aí cláusula para aumentar a jornada, então a Fer Comerciário, a estrutura, o movimento sindical como um todo, não vai deixar ampliar aí essa questão de abuso na jornada de trabalho, bem como perder direito, né? Nós queremos manter os direitos que tem e aumentar os benefícios. Estamos em luta, junto com toda a diretoria, junto com a Fer Comerciário, o elenco de toda a estrutura da federação e as centrais nos apoiando para a busca de uma vida melhor para todos que trabalham com dignidade. Atualmente, qual é a carga horária, Rui? São 44 horas semanal, 8 horas diárias. Inclusive agora, desde março, né, do ano passado, que foi regulamentado a categoria, né, foi um privilégio de tantos anos de luta, e na regulamentação registra exatamente a carga máxima de 44 horas semanal, 8 horas diárias. Me permita uma provocação. De 44 horas para 40 horas faz diferença? Sim, faz e muita diferença. Você vê que a questão do tempo para o estudante, o tempo para com a família, o tempo de lazer, tem algum pensamento de alguns sociólogos e antropólogos, tanto brasileiro como da Europa, onde fala da importância do tempo ocioso para reflexões, para seu estudo, para que ele se prepare para produzir mais. O trabalhador com mais horas de descanso, ele com certeza terá mais disponibilidade para produzir, atender melhor e rende mais para o próprio patrão. E já ele explorado, vai estar mal-humorado, no caso do comércio, ele não vai produzir tanto e poderá realmente não ser benéfico. A redução da jornada de trabalho será bom para todos, que gerar com certeza mais emprego, mais oportunidade. O que se busca muito, né, com relação a essa questão de você reduz a jornada de trabalho e você permite que outras pessoas sejam contratadas. Como que está o índice salarial dessa categoria? Esse ano mesmo nós estamos pleiteando o piso mínimo de 1.214, estamos conseguindo acima de 1.000 na maioria das negociações com os sindicatos varejistas de cada cidade, né? Mas o nosso pleito para o mínimo está aí 1.214 para esse ano. Não estamos com dificuldade para chegar a esse teto, mas estamos aí ampliando o número de benefícios, estamos sempre em busca da tão famosa PLR, Participação no Lucro do Estado, em busca constante da cesta básica, que a Federação Patronal fica com essas barreiras. E nós sempre falamos que o benefício não só motiva, como segura o empregado antigo, o veterano permanecer no seu lugar de trabalho e atender melhor. Então estamos sempre em luta para ampliar os benefícios e reduzir a jornada, não ampliar como eles querem. Isso será realmente negativo para o patronato também e um desgaste muito grande para o empregado, para os trabalhadores. Os shoppings são sempre a principal problemática nessas discussões? Hoje a demanda maior de reclamações e abusos estão sim nos shoppings. E nós estamos preocupados, Sorocaba agora ampliando cada vez mais o número de shoppings e algumas administrações que provocam, não, querem descobrir as normas e regras e muitas vezes nós temos que estar contando com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho quando necessário. Nós somos mediadores, não queremos conflito, nem queremos atuar ninguém. Queremos o equilíbrio, o interesse que mantenha um trabalho decente, mantenha uma remuneração justa. Esse é o nosso papel. Papel do sindicato, papel da federação, papel das centrais. É manter a harmonia no mundo do trabalho, não é criar conflito. Campanha salarial, é fácil ou não? A data base da categoria quando é? É sempre em setembro. Esse ano, por exemplo, estamos com dificuldades, graças a Deus, está bem avançado. Mas aí tem a briga dos dois lados. Nós queremos aí 1.000%, eles querendo dar 1% não, 1% da inflação. E nós queremos que realmente faça uma reposição justa, que o salário da categoria não é bom, precisa, como disse há minutos atrás, ser valorizado, não é? Ser importante. Uma academia é muito importante, por quê, meu caro Fernando? Ela, além de girar a economia, ela gera riqueza, ela movimenta muito dinheiro. E a comerciária, ela realiza o sonho do consumidor, ela atende, ela recebe, ela é importante para a indústria, para serviço, para todos os setores. É uma categoria que também deve ser muito respeitada, deve ser valorizada de fato. Quais os benefícios para essa categoria, além do salário, claro? Olha, no caso do nosso Sorocaba, nós temos um clube recreativo com mais de 20 benefícios, né, na área de cultura, na área de lazer. Nós temos na parte jurídica, né, vários advogados, nós temos médicos atendendo o sócio gratuitamente, né, é raro isso, como já falei anteriormente, 3 especialidades. Nós temos
cursos de qualificação, curso de gerente, curso de excelência no atendimento, cursos de venda e os demais na área do comércio gratuito em Sorocaba e toda a região. E recentemente abrimos mais 4 turmas, cursos de inglês, inglês comercial, agora com o objetivo de atender melhor o turista, né, no período de Copa. Principalmente neste ano que tem a Copa, né? Nós estamos aí com inscrição aberta, já tem um grande número de inscritos. Vamos estar já após o dia 20 de março, já iniciando as primeiras turmas, curso de inglês também. Onde fica o clube? O clube fica na Rua Trindade, no Jardim América. A sede do sindicato fica na Rua Francisco Scarpa 269. E as subsedes ficam realmente na maioria das cidades, no centro, né? Vou repetir: a cidade de Votorantim, a cidade de Piedade, Biúna, São Roque, Pilar do Sul, e também recentemente inauguramos mais um ponto de apoio, uma filial, chamamos de subsede, na Zona Norte, né, na Avenida Itavuvu. Então nós temos 6 pontos para atender a categoria na regional, a sede e o clube. Os cursos profissionalizantes são voltados para quem trabalha naturalmente já na categoria, mas ele também é aberto para quem tem interesse em começar a atuar nesse segmento? Sim, boa pergunta. É aberto sim para a comunidade. E nós temos o objetivo de despertar a importância e o valor para os jovens ingressar na categoria comerciária. Você pode crescer, você pode tornar-se uma liderança num grande grupo empresarial, numa rede de loja, e realmente se interessar, crescer e tornar-se também um empresário. A categoria é importante, e eu sou comerciário desde criancinha. Falei para você que desde de 9, 10 anos trabalhava com o papai em balcão, em feira, e eu tenho orgulho de ser comerciário. A remuneração hoje não está boa, né? Mas você pode, o pessoal da área de venda, né, o comissionado, no maneira geral, são bem remunerados. Os fixos, como eu falei, estão pleiteando para o iniciante com um piso de 1.214, mas é bom, é valioso atender o público. Para os jovens, os cursos nossos na área comercial são gratuitos, tem sempre o lanche no horário, no final da aula. O certificado é fornecido pela Fercomerciário, reconhecido em todo o país. A Fercomerciário, através do presidente Mota, a liderança que nos ajuda, contribui muito para manter esses cursos, não só na região de Sorocaba, mas em todo o estado de São Paulo, através da Fercomerciário, são mantidos vários cursos em cada regional, tudo gratuito. E, Rui, você me falou a respeito de 30 mil trabalhadores nesse segmento. Isso. Sorocaba, que vem crescendo gradativamente, a região também que vem acompanhando, ainda há espaço para aumentar esse número de público? Sim. E onde? Por quê? Sorocaba, por estar aí com o nome de uma metrópole, então tem em torno de 30, 40 cidades, né? Digamos, lá de Itararé você encontra clientes, consumidores aqui. Você pega de Vargem Grande, já mais perto de São Paulo, mas vem para Sorocaba. Você pega lá de Itapiraí, você pega de Pilar do Sul, aqui Porto Feliz. Você vai estar 40 cidades que vêm aqui visitar Sorocaba nos centros, nos shoppings, né? Tem grandes lojas também nos centros, magazines. Então o comércio vem crescendo. Apesar que Sorocaba continua predominando a indústria, mas o comércio vem crescendo, e esse despertar com esses novos shoppings. Por isso nós queremos que o shopping mantenha uma política equilibrada de tratar bem o empregado, manter uma jornada de trabalho amena, né? E atender bem o público, o consumidor, principalmente os turistas e os nossos vizinhos que vêm aqui comprar em Sorocaba. Qual a posição dos sim comerciários frente à questão do trabalho temporário? Olha, nosso ponto de vista, questão temporária, vamos dar o exemplo do período natalino. Agora, a nossa preocupação é que isso não aconteça uma exploração. Aí ficam burlando as leis, aí vai prorrogando o contrato temporário, fica 90 dias, 120, termina não cumprindo com as obrigações, com os direitos trabalhistas. Nós ficamos sempre preocupados e estamos sempre acompanhando, fiscalizando quando necessário, quando tem denúncia, né, em prorrogar o contrato de experiência, o contrato temporário. Nós temos demandas e reclamações que tem empresas que provocam a estar aí protelando essas contratações. Os avanços nesses 12 anos que você está à frente do Sim Comerciário
Foram avanços ou não? Sim, olha, junto com os órgãos, né, com as autarquias, Ministério Público, Ministério do Trabalho, a própria mídia tem nos ajudado a, quando necessário, fazer denúncias, tem ajudado a estar ampliando o registro em carteira, ampliando os direitos e ampliando os benefícios. Tem sim melhorado a qualidade de vida. Recentemente, com a vinda de grandes magazines e os shoppings, né, e com essa política que tem trazido muitas reclamações. Mas, você falou, 12 anos, no modo geral, tem não só aumentado o número de emprego, junto com o Ministério do Trabalho, o registro em carteira tem ampliado, né? Você vê aí com os dados do CAGED, bem como toda a estrutura do Ministério do Trabalho. São dados positivos. Né? São positivos, sim. Lá no começo, você lembra quantos eram ou não? Quando você começou, 12 anos atrás? Estava em torno de 8, 9 mil trabalhadores. Quase que triplicou. Boa pergunta. Rui, eu quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito obrigado, você também é muito simpático. Até esperava você me provocar mais, fazer um resgate lá da minha vida, mas você colaborou muito, porque muitas vezes a gente termina aí um lado forte emocional e mexendo com o telespectador de uma maneira assim inesperada, né? Muito obrigado pelo carinho. E estou sempre pronto para, se necessário, vir aqui à Vida Pública, se explicar melhor da minha origem e agradecer também por ter o privilégio de estar aqui, estar nessa cidade maravilhosa. Com certeza teremos outras oportunidades, até porque o que nós mostramos aqui é só uma parte dessa jornada que você tem. 10%? É por aí, né? Muito obrigado. Rui, boa sorte, viu? Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o presidente dos Simcomerciários de Sorocaba, Rui Queiroz Amorim. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.